irmãos, queridas irmãs, na primeira leitura de hoje, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, São Paulo, olhando para a sua condição de prisioneiro, quando escrevia aquela carta, e que se encontrava algemado, usa a sua situação para dizer uma verdade, e essa verdade que hoje nós vamos refletir. Diz que a palavra de Deus não está algemada. São Paulo, com isso, queria dizer que, muito embora ele estivesse privado de sua liberdade, a palavra de Deus é sempre livre. A palavra de Deus é sempre operante. A palavra de Deus é sempre eficaz. Eficaz na vida de quem se abre à sua ação. Porque, se bem é verdade que em si mesmo a palavra de Deus nunca se encontra algemada, na nossa vida podemos algemá-la. Podemos fazer com que a eficácia, o poder da palavra que Deus nos dirige, não porque não seja poderosa em si mesmo, mas porque Deus respeita a minha liberdade e essa palavra, portanto, não vai ter a eficácia que ela poderia ter. E como é que nós podemos algemar a palavra de Deus na nossa vida? Talvez, se olhássemos para o evangelho de hoje, encontraríamos uma resposta eloquente para como isso pode acontecer. De fato, na passagem do evangelho de São Marcos que nós escutamos, vimos como um mestre da lei se aproximou de Jesus e perguntou-lhe qual seria o maior dos mandamentos. A bem da verdade é que aquele sujeito sabia, sendo mestre da lei que era, perfeitamente qual era o maior dos mandamentos. Porém, a resposta de Jesus não era exatamente o que ele esperava. Jesus diz que, em primeiro lugar, isso era o que aquele mestre da lei sabia perfeitamente, que o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o coração, com todas as forças, com toda a alma. Como estava no livro do Deuteronômio, escrito no capítulo 6, nos versículos 4 e 5. É a chamada Shema, que é uma oração que o hebreu deveria fazer, o judeu deveria fazer várias vezes ao dia, para que se lembrasse sempre de que existe um único Deus e de que a vida humana tem como finalidade amar esse Deus com toda a força do meu ser, da minha alma, com toda a minha inteligência, enfim, com tudo aquilo que eu sou, devo amar esse Senhor. Porém, Jesus acrescenta uma outra realidade. Um mandamento que é como o outro lado da moeda desse primeiro mandamento. E era de amar o próximo como a si mesmo. E Jesus diz que não há maior mandamento do que estes dois, dizendo justamente que estão no mesmo nível. Ou seja, aquele que crer, que ama a Deus com todas as suas forças, necessariamente deve amar o próximo. E por que eu disse no início que essa passagem pode nos ajudar a entender como eventualmente é possível que na minha vida eu algeme a palavra de Deus? Justamente olhando para o contexto dessa conversa de Jesus com o mestre da lei. Quando o mestre da lei pergunta a Jesus qual era o maior dos mandamentos, no fundo ele sabia que era amar a Deus. Mas ao mesmo tempo, naquele contexto religioso, a vida de um judeu estava completamente marcada por uma série de mandamentos. De fato, chegavam a 613 mandamentos, aqueles que um judeu, para que estivesse segundo a vontade de Deus, vivendo de modo correto, deveria cumprir. Eram 248
mandamentos positivos, ou seja, faz isso, e 365 mandamentos negativos, não faz isso. E o que acontecia? Que muitas vezes, para cumprir à risca todas essas normas, o sujeito acabava deixando de lado a preocupação com o próximo e caía num formalismo. Cumpria uma série de determinações que na sua maioria eram ritualísticas, lavar a mão, pagar o dízimo, ir à sinagoga ou ao templo rezar, enfim, uma série de práticas externas, mas deixava de lado o principal. E isso significa algemar a palavra de Deus. E por isso Jesus respondeu como respondeu, para que aquele homem que estava com a palavra de Deus algemada na sua vida por todo esse cumprimento formalístico de normas, mas não vivendo o essencial, que é o verdadeiro e livre amor a Deus e ao próximo. E também diz isso para nós, porque às vezes nós podemos cair nesse mesmo erro e algemar, como eu disse antes, a palavra de Deus. Quando nós cremos que a nossa relação com Deus se baseia nisso, em atos externos. Eu cumpro os meus momentos de oração, eu pago o meu dízimo, eu rezo o meu terço, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando vejo o meu próximo necessitado, e o meu próximo pode ser qualquer pessoa, ainda mais, se nós olhamos para o conjunto do Evangelho, Jesus deixa claro que o meu próximo pode ser até aquela pessoa que me faz mal, o meu inimigo. E eu devo amá-lo. Amá-lo como eu amo a Deus. Isso é difícil, mas é necessário. E aqui nós devemos fazer um profundo exame de consciência e perguntar, sem nenhum tipo de pudor, mas com muita sinceridade, como eu trato o meu próximo. Se de verdade eu amo de modo incondicional todas as pessoas que Deus coloca na minha vida. E queridos irmãos, queridas irmãs, falo por mim. Quando eu faço a mim mesmo esta pergunta, a verdade é que a resposta é negativa. Que sinceramente eu não amo a todas as pessoas que passam pela minha vida de modo incondicional. Há muitas pessoas que eu não dou atenção devida. Há muitas pessoas que eu ignoro. E ignoro porque quero ignorar. E aí, não me resta mais do que pedir ajuda ao Senhor. De clamar, como aliás o Salmo responsorial de hoje nos indicava, mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos. Como aliás é o Salmo, que é o Salmo 24, no versículo 10 ia dizer, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Pois eu peço a Deus, quando percebo que o meu coração é um coração marcado pelo egoísmo, pelo comodismo, por buscar mais aquilo que me interessa e não essa entrega sem reservas a todos, ao próximo e a Deus. E peço a Deus, então, que me ajude, que me ilumine, que me dê forças, que me arranque desse egoísmo, que me liberte dessas algemas. As algemas que, no final das contas, é o meu egoísmo, o meu orgulho, que me impedem de viver completamente como Deus quer que eu viva e nisso eu encontre a verdadeira felicidade. Nesse sentido também, nós vamos entender melhor a palavra de São Paulo na primeira leitura de hoje, quando ele diz, merece fé esta palavra, se com ele, com Cristo, morremos, e o morrer aqui não é só a morte física, é o morrer para mim mesmo, é o morrer para os meus gostos, morrer para os meus comodismos, para poder viver o amor ao próximo. Continua São Paulo, se morremos com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes nesse propósito de amar o próximo de modo radical, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. E o que significa essa frase? Porque se
o amor de Deus, a misericórdia de Deus é infinita, como ele pode nos negar? Não é que ele vai nos negar, somos nós que negamos a ele, e a negação a ele é uma negação a nós mesmos. Porque ele é a verdade, ele é o amor. Ora bem, se eu não vivo na verdade, se eu não vivo no amor, a própria realidade me contradiz. É como, por exemplo, tenho diante de mim uma coisa que é branca, e essa é a verdade daquilo, eu digo, não, isso é vermelho. Na realidade, não é a coisa que me nega, sou eu que faço com que a negação seja evidente, porque eu estou contradizendo a coisa tal como ela é. E assim é também quando nós não vivemos o que Deus nos pede. É uma contradição. Porém, e aqui está o ponto de esperança. Quando São Paulo continua dizendo, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode contradizer a si mesmo. Pois diante da nossa infidelidade, das nossas contradições, do nosso egoísmo, do nosso amor próprio, das vezes nas quais o negamos por escolher o que nos é mais conveniente e não aquilo que é o certo, ainda assim, ele permanece fiel. Ainda assim, ele nos oferece o seu amor. Ainda assim, ele nos oferece a luz para que saiamos do erro e reencontremos a verdade. E é isso então, queridos irmãos, queridas irmãs, que pedimos hoje. Que descubramos no fundo do nosso coração, pela luz do Espírito Santo, que de verdade amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos vale mais do que todos os sacrifícios e holocaustos. E é esse o único caminho para a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.